Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos e queridas irmãs, mais um dia, mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto contigo meditar na poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Este áudio com o tema relacionamentos que tem alcançado tantas vidas, tem inspirado tantas pessoas, tenho recebido testemunhos do que Deus tem feito e eu quero glorificar, exaltar e bendizer ao Senhor pela vida de cada um de vocês, irmãos. Que Deus continue abençoando a vida de cada um e instruindo no que for necessário. Este áudio de relacionamentos hoje eu gostaria de ministrar o perdão na perspectiva de quando nós somos ofendidos, quando alguém faz um mal contra nós, quando alguém comete algo contra nós. No áudio 5 e 6, eu falei quando nós somos aquele que ofende. E hoje, quando nós somos ofendidos. Mateus 18. Vamos juntos a partir do verso 15. Diz assim: Se teu irmão pecar contra ti, vai. E em particular com ele, converse sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhasse a teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano. Com toda certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Mas uma vez vos asseguro que se 2 dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porquanto, onde se reúne 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Quando nós nos machucamos com pessoas, é muito comum que eu e você venhamos a estar nesta condição de ofendidos, a estar nesta condição de que alguém cometeu uma falta contra nós. Escuto o testemunho de pessoas que estão distantes da casa do Senhor por causa de grandes decepções dentro do ministério, dentro da igreja, com pessoas, irmãos, líderes. Tantos testemunhos que partem o nosso coração. E tenho ouvido quantas pessoas têm se levantado no meio do povo de Deus como um verdadeiro joio para fazer com que aqueles que estão seguindo com a salvação, eles saiam do caminho, eles saiam do propósito, eles percam o alvo. E queridos, eu queria te recomendar que você atentasse para o que diz essa palavra. Se você foi machucado, machucada, ferido por alguém, a primeira instrução que eu quero te dar nesta noite, antes mesmo de começar a palavra, é se desembarace de tudo que lhe aconteceu. Entenda que pessoas são falhas e normalmente entramos na igreja com a perspectiva de que todo mundo é perfeito. E eu quero te dizer que teu pastor é ser humano, ele erra. A pessoa que te instrui falha. Não devia ser assim. Não devia. Alguns deles
não deviam ser a maneira que são, mas a verdade é que muitos deles não são exemplos. Exemplos de cristianismo. Mas alguns são exemplos de cristianismo, porém com falhas. O que não dá para suportar é falha no caráter, não é? Mas falha humana, queridos, isso todos nós temos. Somos tendenciosos a olhar para o outro como se ele fosse o nosso Cristo. E queridos, essas pessoas estão ali para cumprirem sua missão, assim como você está perto delas também para cumprir a sua. Portanto, se você foi ofendido, eu gostaria de te lembrar que Hebreus capítulo 11 fala de tantas coisas acerca dos heróis da fé. Fala que quando a gente não tem fé, é impossível que Deus se agrade da gente, porque qualquer pessoa que dele se aproximar tem que crer que ele é real e que recompensa todos quando se consagram a ele. E quando ele chega no capítulo 12, querido, depois dele falar de Isaac, de José, de Abraão, de Sara, de Raabe, de Gideão, de Baraque, de Abel, de Enoque, de Moisés, ele diz assim: considere essas testemunhas, considere, não existe somente testemunhas ruins, existe também pessoas, homens e mulheres de Deus que andam em fé e que dão verdadeiros testemunhos de Cristo. São imperfeitos. Ora, Davi pecou. Ora, Raabe teve uma vida toda em pecado. Ora, Abraão também falhou com Deus. Ora, Moisés, certa feita, se vingou matando um homem. Ora, Sara foi impaciente. Em certo tempo, ela ofereceu a sua escrava Agar para se deitar com seu próprio marido. Abraão já mentiu. Mas essas pessoas foram tidas como heróis da fé. E é importante a gente colocar as falhas delas, mas ressaltarem que diante de suas falhas elas resolveram todas elas prosseguir. Nenhum deles pararam na sua caminhada. Nenhum deles desistiram. Nenhum deles, por causa da falha que cometeram, do erro que cometeram, deixaram de praticar a justiça. Eles prosseguiram. Porque é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. O Senhor leva em conta o coração. Homens que o mundo não foi digno, não porque foram perfeitos, mas porque diante de suas imperfeições se levantaram, se puseram de pé e prosseguiram. Talvez você esteja esperando que a pessoa que está à frente da obra seja uma pessoa perfeita. Eu quero dizer não. Não é. Ame esta pessoa pelas falhas que ela tem. Certa vez, eu tive a capacidade de dizer para uma delas que o que me fazia permanecer ao lado desta pessoa era justamente as falhas que ela tinha. Porque eu sabia que ela era como eu. Sabe, queridos, esta palavra de Hebreus 12 começa dizendo que nós temos testemunhas e grandes nuvens de testemunhas. E por isso nós devemos nos desembaraçar de tudo que atrapalha. Esta pessoa que te fez sair do alvo, que talvez você se desviou por causa dela, saiu da presença do Senhor porque te feriu, te agrediu com palavras, teve atitudes que você não esperava. Quem sabe? Eu tenho escutado alguns testemunhos que nem é lícito falar aqui, adultérios, pecados terríveis, que esta pessoa feriu você. Mas eu quero dizer o que esta palavra diz: se desembarace de tudo isso
Isto está atrapalhando a tua caminhada cristã. Foi Jesus Cristo que pagou o preço da sua vida. E por isso você deve se levantar e correr com perseverança. Não pare. Não é hora de recuar. É pela graça de Deus que você foi salvo por meio da fé. Não deixe com que esses entulhos, com que essas mágoas, com que os ressentimentos, com que o ódio, o ressentimento, o rancor, as palavras contrárias venham colocar em você um peso que te faz parar. Levanta, corre a corrida que Deus já propôs para você. Olha fixamente para o autor e consumador da tua fé, que não é o irmão fulano, não é o diácono, não é a irmãzinha da igreja, não é a liderança, é Jesus Cristo. Por causa da alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz e desprezou a vergonha e se assentou à direita de Deus. E você e eu devemos refletir profundamente sobre o sofrimento de Cristo para que isso te anime. Eu acho tão interessante quando algumas pessoas dizem: eu fui visitar um hospital do câncer, eu fui visitar isso e vi que eu não tinha problema. Não menosprezando o sofrimento dessas pessoas, mas eu queria te convidar a olhar para o sofrimento de Cristo. Olha o que ele sofreu. Você não precisa ir até um hospital do câncer para ver uma realidade infinitamente maior do que essa, onde a Bíblia diz que ele carregou no seu corpo toda a nossa culpa. Tem coisas, queridos, que valem muito mais, e é a sua alma. Jesus, ele ama você. E ele não quer que você se fadigue nessa caminhada. Ele suportou a oposição de pecadores para que você não desanime. Você precisa olhar para Cristo, você tem que refletir sobre o que ele suportou. A oposição dos pecadores. Existem pessoas, queridos, que elas gostam de pecar. E por mais que você seja sincero e fale com elas do pecado e que você chame atenção, ela vai permanecer no erro porque a mente está cauterizada. Mas haverá o dia do julgamento em que cada um prestará conta da sua própria vida. E afinal, eu e você prestaremos conta da nossa vida. Não desanima. Levanta. Vai à casa do Senhor. E se essa pessoa pecou contra você, faz o que a Bíblia está instruindo. Você lembra que a gente falou que perdão significa cancelar o mal que o outro te fez? Libertar, remir, livrar da culpa, da ofensa, de uma dívida. Perdão é pagar uma indulgência. Vai em particular com esta pessoa. É a Bíblia que diz em Mateus 18:15, esse trecho lido, está dizendo: você tem que ir em particular com ele. Antes de você comentar com a irmã fulaninha, com o irmão cicraninho, o certo é você ir até a pessoa que errou. Acontece que muitas vezes ficamos ressentidos, ofendidos e não vamos até o marido, não vamos até a mãe, não vamos até o pai. Escondemos a verdade dessa pessoa. E a contenda acontece, a fofoca vem, porque nós vamos ao outro. Um outro que não pode resolver. Sabe? A Bíblia diz: conversem sobre a falta que cometeu. A Bíblia não diz esconda, a Bíblia não diz finja, a Bíblia não diz esqueça, deixe para lá, passou. Não, ela diz: se você sabe que ele fez algo contra você, vai a ele e abre a tua boca e fala do seu erro. Você não tem que passar a mão na cabeça de ninguém, querido. Você pode repreender, você pode falar a verdade, você pode exortar, desde que seja feito em amor. A Bíblia diz: se ele te ouvir, você ganhou, irmão. Mas se ele não te ouvir, tem outra saída. Qual é a saída, Anne? Não desista.
Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Deus te chamou para ser apacentador, para estabelecer a paz. E eu quero dizer que se você tem ouvido alguém falar, chegar para você com a contenda, com a fofoca, dizendo o que alguém fez contra ela, pergunte primeiramente a essa pessoa: você já falou com ele? Se a pessoa disser: não falei com ele ainda, pare de ouvi-la e diga: irmã, eu não vou te ouvir enquanto você não falar com quem te ofendeu. É bíblico. Alguém fez algo contra você, vá em particular. Isso evita a exposição, isso evita a contenda. Bom, se ele não te der ouvido, não te der atenção, leve testemunhas para que toda acusação possa ser confirmada. E se ele se recusar, ainda assim, ouvir você diante das testemunhas para orar, para que aquela falta então possa ser ali tratada, para que essa pessoa possa ser confrontada no seu pecado, no seu erro. Se ele recusar ou ela recusar, leve isso para a igreja. Leve isso para a igreja. Se ele recusar a queixa, se ele se recusar ao arrependimento, leve à igreja. E se aí ele se recusar novamente a ouvir também a igreja, o trate como pagão ou publicano. A Bíblia está dizendo como alguém que nem fé tem. A fé no Deus verdadeiro. Porque se verdadeiramente tivesse Cristo habitando dentro dele e o Deus da verdade, não teria o coração fechado para os seus erros. Devemos ser sensíveis ao pecado. Eu quero ler uma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 2. Aleluia. Verso do 5 ao 8. Escute. Diz assim: se algum de vós tem causado tristeza, não tem entristecido somente a mim pessoalmente, mas em parte, para não ser severo demais a todos vós, assim a punição que foi imposta pela maioria, tal pessoa é suficiente. Agora, todavia, deveis perdoar e encorajá-lo, para que não seja dominado por amargura excessiva. Portanto, insisto convosco que confirmeis o vosso amor fraternal para com ele. Queridos, é claro que a punição vai vir, a conversa vai ter, o confronto vai vir, mas a Bíblia está dizendo: olha, a punição imposta pela maioria já é suficiente. Agora perdoe e encoraje essa pessoa. Não fique nisso aí. Ai, você fez isso, vai ser excomungada da igreja. Você vai ser tratada como uma leprosa, como um leproso, como alguém que não tem jeito. Não, a Bíblia está dizendo: perdoe e encoraje. É você dizer: irmão, eu acredito no teu ministério, segue adiante. Você fez isso contra mim, mas eu vou confiar de novo. Levanta para que essa pessoa não seja dominada por amargura excessiva. É muito grave. É muito grave. Ai, se as igrejas praticassem isso. Estamos sendo destruídos, porque o povo de Deus tem faltado o exercício da palavra. Não é falta mais de conhecimento, porque o conhecimento todos nós temos. É falta de exercitar aquilo que já conhecemos que devemos fazer e não fazemos. Gálatas 6 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Mas muitos precisam ouvir esta palavra hoje. Alguém errou, querido, alguém falhou, chame essa pessoa e restaure. Deus não quer que você retire do corpo, Deus não quer que você exclua do corpo, Deus quer que você trate. Mas se você não confrontar, não disser a verdade, essa pessoa não vai ser tratada. E o pior,
Se você não correr e fazer isso em amor e da maneira certa, com o espírito da humildade, com o espírito de brandura, ela pode sair da igreja e ir para outra igreja, mudar de igreja, continuar mudando de igreja. E sabe-se lá até quando vai viver neste pecado. É a palavra de Deus, não sou eu que estou falando. É a Bíblia que fala. Portanto, se você não fez isso, eu espero que você possa rever os seus conceitos. Se essa pessoa se recusar, trate como alguém que não tem a Deus. E a Bíblia diz que vos afirmo que se dois dentre vós concordarem, então a Bíblia está instruindo a igreja a orar. Para quê? Para que você faça com que aquela pessoa que não aceitou a correção ser entregue a Deus em oração e que tudo que ela lhe devia seja apresentado diante de Deus, para você desligar qualquer princípio contra a sua própria vida. Essa é a palavra do Senhor. Sem perdão não há cura. Desligue isso no reino dos céus. Chame os irmãos, ore. Fale sobre isso. Não deixe isso escondido, não deixe isso oculto. Não alimente fofoca, contenda, ira, porque isso pode ser o seu fracasso espiritual e emocional. Se você não consegue perdoar, eu quero te dizer, querido, Deus é a tua saída. Ele já te deu perdão. Então receba o perdão de Cristo e exercite esse perdão. Tenha a sua mente livre de toda a culpa e deixe essa pessoa seguir a vida dela. A Bíblia diz: não se alegre quando seu inimigo cair. A Bíblia diz: ame os seus inimigos, orem pelos que lhe perseguem. A Bíblia fala seriamente que na justiça do homem não opera a justiça de Deus, que a justiça humana é trapo de imundícia, que a gente não deve se vingar porque a Deus pertence a vingança. Então desligue esse princípio maligno. Ora abençoando esta vida e deixe ela seguir em paz o seu caminho. Não deseje o mal para essas pessoas que te feriram. Deseje o bem e a sua alma também vai prosperar. Semeie amor no reino do Espírito, semeie perdão. Eu quero convidar você que porventura encontra-se distante da casa do Senhor porque você foi machucada, você foi machucado, você foi ferido, você foi ferida, você não se sente acolhido, você se sente rejeitado, desamparado, abandonada. Caluniaram você, lhe difamaram, sujaram o teu nome. E eu quero convidar você a orar comigo, liberando perdão para essas pessoas. Eu quero colocar o seu coração diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu peço que não sejam minhas palavras agora, com o mais profundo da minha alma, Espírito Santo. Eu oro, me identificando, Senhor, com a dor dos meus irmãos, das minhas irmãs, que um dia foram feridas e machucadas por pessoas. Pessoas certamente desprovidas do teu amor, pessoas más, rancorosas. Talvez algumas até amam, mas falaram sem querer. Talvez nem elas saibam do que disseram, que feriam o coração da tua filha, do teu filho. Pai, Pai, Paizinho, Tu és tão amado que não vale a pena a gente carregar este fardo para o resto das nossas vidas. Eu quero abençoar em nome de Jesus cada uma dessas pessoas que feriram o coração dos teus filhos e filhas e que fez com que eles se distanciassem do teu caminho. Pai, ainda que outro tenha desprezado, rejeitado, ainda que outro tenha frustrado
o coração dos teus filhos. O Senhor não é aquele que abandona, não. O Senhor é aquele que acolhe, que carrega no braço, que está perto todas as horas, que ama, Senhor, sem distinção. Não importa, Senhor, qual foi a falha cometida. O Senhor vê além das falhas. Somos tão imperfeitos. Somos uma obra em construção eterna até a tua vinda. Espírito Santo, liberamos o nosso coração de toda amargura, de todo ressentimento, de toda ira, de tudo aquilo, Senhor, que nos fizeram. E queremos que tu cicatrize com o bálsamo curador do teu Espírito, Senhor, tudo aquilo que está nas nossas entranhas e que porventura fere a nossa alma, a nossa emoção, nosso sentimento, e que talvez até mesmo afete o nosso corpo. Esse rim, esse fígado, este órgão, Ramaia, Shobrenahasta, da tua filha, do teu filho, Senhor, que talvez esteja paralisado por uma falta de perdão. Sharamanaraya, Neikanolomanarahasya. Eu peço que gere vida agora dentro desta pessoa, que Ele libere esta pessoa, ainda que tenha sido o seu abusador, o seu usurpador, ainda que tenha sido um ladrão de identidade. Em nome de Jesus, eu oro a Ti, Espírito Santo, pedindo que Tu desligue, cancele todo o princípio espiritual maligno, e que Tu abençoe agora no reino do Espírito cada um dos Teus filhos e filhas. Eu oro a Ti, Senhor, para que o Senhor cure as memórias amargas e traga a partir de hoje a esta vida o novo de Deus. Aleluia, aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas antigas se passam, Senhor, tudo se faz novo. Faz nova todas as coisas. Faz nova todas as coisas. Em nome de Jesus eu oro a Ti e Te agradeço. Amém e amém.